Fala, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje é o nosso Sunday Paper de número 151. Na semana passada, eu trouxe aquele artigo clássico do professor Marcelo Amato, mostrando que uma driving pressure menor que 15 está associada a menor mortalidade em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. E hoje a gente vai falar de driving pressure e mortalidade em pacientes que não têm síndrome do desconforto respiratório agudo, né? São dois pacientes diferentes. Então, já começa deixando aquele joinha aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica nessa setinha que tem aqui embaixo aqui do vídeo para compartilhar esse artigo lá com a sua galera, com a sua equipe e bora ver esse artigo de hoje. Então, esse artigo de hoje publicado na Critical Care em 2019, que tem um fator de impacto de 19,334. Bom, nosso contexto é o contexto da ventilação mecânica. A gente tem aí na literatura um bom tempo, né, mostrando que o volume corrente mais alto pode ocasionar lesão pulmonar, seja pelo mecanismo de volutrauma, barotrauma ou biotrauma, e por isso estratégias que utilizem a ventilação protetora são bem-vindas, né? E lembrando que a ventilação com estratégia protetora é aquela que usa volumes correntes mais baixos, pressões de distensão mais baixas, isso para tentar evitar a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e assim diminuir a mortalidade dos pacientes, né? E como a gente viu, isso funciona nos pacientes que têm síndrome do desconforto respiratório agudo. Mas e os pacientes que não têm síndrome do desconforto respiratório agudo? Será que as estratégias protetoras que utilizam volumes correntes mais baixos se encaixam bem nesses pacientes, né? Por quê? Porque o uso de volume corrente mais baixo nesse paciente que não tem síndrome do desconforto respiratório agudo, que ele tem uma área pulmonar maior para ventilação, né? O que pode acontecer? A estratégia protetora com volume corrente mais baixo pode levar a hipoventilação, alteração de relação ventilação-perfusão e assincronia. E a gente sabe que esses três itens aqui também podem prejudicar o nosso paciente. Então, o objetivo desse estudo aqui foi determinar se o volume corrente e driving pressure estão associados à mortalidade em pacientes ventilados mecanicamente, só que sem síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, foi um estudo retrospectivo de corte multicêntrico realizado em 12 hospitais. Então, a gente tem aqui o fluxo, né, de 8.813 pacientes que estavam recebendo ventilação mecânica foram triados. Foram separados aqui para análise 2.624 casos, e aí eu fiquei pasmo de ver que 1.385, ou seja, mais de 50% dos pacientes dessa corte aqui tinham síndrome de desconforto respiratório agudo. É uma incidência muito alta de síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Mais de 50% dos pacientes. E 1.239 eram pacientes que não tinham síndrome de desconforto respiratório agudo. Então a gente tem duas cortes de pacientes aqui, né? Os pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo e os pacientes sem síndrome do desconforto respiratório agudo. Com relação às características de base, o que tem diferença, né, entre essas duas cortes, as que têm SARA e a que não tem SARA? Então, os pacientes que tinham SARA eram mais velhos, 61 versus 60 anos, né, um aninho mais velho. Ele não tinha diferença com relação a pacientes do sexo feminino ou do masculino. Esses pacientes com SARA, obviamente, eles eram mais graves, né? Eles tinham aqui, ó, um SAPS de 25 versus 23. Não tinha diferença com relação às comorbidades. Obviamente, os pacientes que não tinham SARA tinham uma PO2 e FO2 mais alta, né? Ó, 194 versus 120. Eles tinham também, né, uma PO2 mais alta e uma PCO2 mais baixa. E aí, normal, né, tá? Isso é referente a ter ARDS ou não ter ARDS, né? Com relação aos parâmetros ventilatórios, o volume corrente desses pacientes, ó, 6,3 ml por quilo nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo e 6,6 para aqueles pacientes que não tinham. Então você vê que apesar de bem próximo, tinha diferença estatisticamente significante, né? Esse ponto 3 aqui já fez diferença. Com relação à frequência respiratória, os pacientes que não tinham ARDS, eles tinham uma frequência mais baixa, ó, 21 versus 23, eles tinham uma FO2 mais baixa também, ó, 42 versus 45, a PIP mais baixa, 5 versus 7,5, uma pressão de platô mais baixa, 16,6 versus 18,7, uma driving pressure menor, 10 versus 10,8, e uma complacência melhor, 46,7 versus 44. Então você vê que todos esses itens aqui dos parâmetros ventilatórios eram estatisticamente significantes, porque é diferente o paciente que tem SARA e o paciente que não tem SARA, né? O que me chamou a atenção é que, apesar de estatisticamente significante, eram muito próximos, né,
esses pacientes. E aí, pensando, tantos pacientes, mais de 50% dessa corte tinha síndrome de desconforto respiratório agudo, com parâmetros tão próximos, será que todos eram SARA mesmo? Né? Fica aí a pergunta, vamos acreditar na análise dos autores. Com relação aqui aos desfechos, né, comparando um grupo com outro, o grupo que tinha síndrome de desconforto respiratório agudo teve uma mortalidade de 30 dias maior, 34,1% versus 28,7%. Eles tiveram menos dias livres de ventilação mecânica, né, então o paciente com SARA fica mais tempo na ventilação e teve também um tempo de internação maior. Esses pacientes ficam mais tempo internados na UTI mesmo, comparado a esses pacientes que não tinham síndrome de desconforto respiratório agudo. Agora, na análise que eles fizeram para ver se driving pressure, volume corrente ou complacência tinha relação com a mortalidade nos pacientes com SARA ou nos pacientes que não tinham SARA, né? Vamos começar aqui pelos pacientes que tinham SARA, que foi o que a gente viu semana passada, que a driving pressure estava relacionada a uma maior mortalidade, né, nesses pacientes. Então, isso aqui se manteve. Volume corrente mais alto também manteve uma relação com a mortalidade nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, e a complacência não teve aqui relação. Agora, olhando para o nosso paciente que não tinha síndrome do desconforto respiratório agudo, não teve uma associação da driving pressure com a mortalidade, porém, teve associação do volume corrente, ó, com odds ratio de 1,22 para cada ml a mais no volume corrente desses pacientes. Então, o padrão era o paciente com 6 ml por quilo, quando ele ia para 7 ml por quilo, ia para um odds ratio de 1,22, né? E esse 1,22 para cada ml por quilo que ia aumentando no volume corrente, ou seja, quanto maior o volume corrente, maior a chance desse paciente morrer em 30 dias. E para complacência, assim como o paciente que tinha SARA, para o paciente que também não tinha SARA, também não teve a associação. Então a gente teve aqui pacientes com SARA, associação de volume corrente e driving pressure, e pacientes sem SARA, associação apenas do volume corrente com a mortalidade, que é o que a gente vê aqui nesses gráficos, né? Então a gente vê aqui, ó, o primeiro gráfico da driving pressure, ó, como aumenta quase nada, né, aqui o risco de mortalidade conforme a driving pressure vai aumentando, enquanto para o paciente que tem SARA, ó, como aumenta muito o risco de mortalidade conforme a driving pressure aumenta. Para o volume corrente, a gente tem um gráfico que é parecido, ó, tanto para o paciente que tem quanto que não tem síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Então, para os dois grupos, aumentou o risco de mortalidade conforme o volume corrente ia aumentando. E para complacência, a gente tem aqui um comportamento, né, que aumenta ligeiramente o risco de mortalidade, conforme aumenta a complacência para quem não tem SARA, e diminui o risco de mortalidade conforme aumenta a complacência para quem não tem síndrome do desconforto respiratório agudo, mas na tabela anterior a gente já viu que isso aqui não foi estatisticamente significante. Bom, então, conclusão. Em uma grande análise retrospectiva de pacientes críticos sem síndrome do desconforto respiratório agudo, recebendo ventilação mecânica, o volume corrente esteve associado à mortalidade, com odds ratio de 1,22 para cada ml a mais na ventilação, e a driving pressure não foi associada à mortalidade. Então, vê, né? Apesar de se falar muito na driving pressure, que a gente deve manter ela abaixo de 15, como a gente viu no paper da semana passada, para pacientes que não têm SARA, essa associação ainda não está totalmente clara. Assim como com os pacientes com desconforto respiratório agudo também, né? Lembra aquele estudo que a gente viu semana passada? Um estudo retrospectivo, que usa uma ferramenta estatística, usando dados de estudos passados para mostrar aquela relação, tá bom? Então, não esquece de deixar aquele joinha antes de sair aí do vídeo, não esquece de comentar o que você acha? Você usa igual para paciente que tem SARA, paciente que não tem SARA? Como que é aí a rotina na sua UTI? Não esquece de clicar aqui na setinha aqui embaixo para compartilhar esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!